dar um certo otimismo aí para ver nossos ativos de risco reagindo positivamente na próxima semana. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que tiramos para avaliar o que aconteceu de importante aqui na semana dos investimentos e já tentando projetar o que pode acontecer na próxima semana ou nas próximas, os principais ativos aqui que a gente costuma dar uma revoada entre Bolsa Brasileira, dólar, taxa de juros e bolsas internacionais. E essa semana foi uma semana mais curta, né? Amanhã temos o feriado de Páscoa, não é? Sexta-feira Santa, e fica tudo congelado, então a semana mais curta, naturalmente já com menos apetite sob o ponto de vista de movimentações. E foi uma semana mais para nós entendermos um pouco mais o grande ganho dessa semana passada aqui no Brasil, que foi o anúncio do arcabouço fiscal na quinta-feira. Tivemos aquela quinta-feira eufórica, depois uma certa ressaca no pregão da sexta-feira, e a partir disso os analistas, os principais agentes de mercado começaram a debulhar as possibilidades e ficaram ainda uma série de dúvidas em relação à viabilidade, tanto prática de colocar o arcabouço de pé, como de aprovação dele no Congresso. Então não é uma tarefa muito fácil, principalmente porque ela parte de uma lógica de aumento de receita brutal. Esse aumento de receita ele não está ainda muito claro por parte da equipe econômica e espera-se que, à medida que os dias forem passando, o Haddad prometeu que vai ter todo o detalhamento, no máximo até dia 15. Isso é bom, né? Quanto antes nós tivermos mais informações por quais caminhos a equipe econômica pretende seguir, fica mais fácil de entender até onde podemos chegar também. Tivemos eventos essa semana com a participação do Haddad e do Campos Neto, do Banco Central. O Campos Neto foi bastante gentil, digamos assim, em relação à sua visão do arcabouço. Ele teceu algumas críticas, como a maioria dos analistas teceram, né, e era esperado pelo técnico que ele é, mas ao mesmo tempo ele elogiou a iniciativa e acho que estamos num bom caminho e existe hoje um bom diálogo tanto entre o Haddad quanto a equipe do Banco Central e eu acredito que a gente possa chegar aí num bom caminho. Daqui a pouco eu mostro a taxa de juros aqui para vocês também, para a gente entender um pouquinho mais até onde a gente pode chegar em relação a esse tipo de expectativa. E pelo mundo afora, saíram alguns dados que apontam, depois de bastante tempo, se tinha uma expectativa mais da queda do emprego e da renda, principalmente no mercado americano, e agora começaram a aparecer alguns indicadores disso. A partir desta informação, começa-se a retomar aquele tema da recessão, né? Então, parece aquela cantilena, né? Risco de recessão, risco de recessão. Uma semana sai dados que apontam que não é bem assim, na outra semana sai dados que apontam que pode ser, e fica nesse morde-a-sopra, e os mercados também ficam em compasso de espera, mas o que se tira de principal dessa informação, que é a expectativa em relação ao ciclo de alta de taxa de juros lá nos Estados Unidos, que, a priori, com essa informação, reforça a tese já ventilada na semana anterior, de que talvez o ciclo não seja tão intenso quanto esperado. Isso acaba sendo um bom indicativo para ativos de risco. Não houve uma reação tão forte, mas permanece de lado ainda num compasso de espera. E aqui na nossa bolsa, já entrando aqui no nosso Ibov, quando a gente olha para esse gráfico, né, aqui nós já tínhamos aquele engolfo de baixa no pregão de sexta-feira, que indicava ainda essa situação de correção, mas repare o seguinte, nós temos os preços aqui dentro da volatilidade diária, como a gente observa aqui no gráfico, ou ele abre caindo e fecha na estabilidade, abre subindo e fecha na estabilidade, ele vem fazendo isso com leve queda, mas tangenciando esta linha de tendência de baixa verificada aqui no gráfico diário, bem como as médias.
A média mais curta, ela já foi dando uma acalmada aqui, então ela já está ficando um pouquinho mais lateral. O fato de não termos testado novamente o fundo anterior e pararmos exatamente na retração de Fibonacci essa semana, qualquer movimentação de recuperação a partir da semana que vem poderia indicar a possibilidade aqui de armarmos um movimento de recuperação. Eu quero botar o gráfico semanal aqui para vocês. Eu quero também chamar a atenção para um outro detalhe. Deixa eu dar um zoom aqui, que isso aqui fica um pouquinho mais fácil de visualizar também. Então, está muito claro os dois extremos aqui, né? Nós temos aquela região de suporte aqui na faixa dos 97, lá no suporte gráfico dos 96 mil pontos. Mas esta linha de resistência, olha só onde ela está. Ela está exatamente na média de 9 semanas, que permanece descendente e ainda deixa a tendência curta de queda. Mas, como tivemos um doji sem fazer nova mínima, fica a possibilidade de um movimento reativo, de reação positiva nos ativos, no teste dos 103 mil pontos. Esse patamar sendo testado vai virar a média de 9 para cima. E a partir da virada da média de 9 para cima, com nova máxima em relação ao gráfico semanal, poderia ser um indicativo do início da recuperação dos ativos, mas permanecemos aqui ancorados nos 100 mil pontos, como vocês podem verificar, né? Muito próximo, né? Vai e volta, fica aqui, aquela região dos 100 mil pontos, nesse momento agora, que parece um imã, né? Então, era um patamar meio que psicológico de pontuação aqui do Ibovespa, e ele, nesse momento, ele está aparentemente segurando os preços. Então a gente tem que ficar muito atento ao que pode acontecer a partir do início da semana que vem. Se houver uma reação positiva aqui nos ativos, eu diria que nós temos a chance, quem sabe até, de testar um pivôzinho de alta a partir do rompimento dos 103 mil pontos. Na ponta contrária, se houver a continuidade de baixa, fica a referência aqui dos 97 mil como um grande suporte para o principal índice brasileiro. E quando a gente fala de dólar, o dólar essa semana veio no intraday, olha só, veio lá testar muito próximo da região do 5. Vocês devem recordar que na semana passada, quando eu comentei, eu disse, olha, não é de se duvidar que possa haver um teste da região. Muito próximo do 5. Foi o que aconteceu. Permanecemos aqui já indo para a segunda semana abaixo daquele suporte do 5,15. Então mudou a referência, o 5,15 que era suporte virou resistência, e o 5 virou um suporte bem importante. Quando damos um recuo, olha só o que acontece aqui na referência do próximo suporte. Olha onde ele está. Está lá nos 4,70. Isso aqui para muito importador seria um cenário de sonho. Nós teríamos um pequeno suporte aqui nos 4,90 e depois é nos 4,70. Né? Dá para apostar num cenário como esse? Ainda é prematuro para falar. Mas, quando se faz um cálculo do qual seria hoje considerado o cenário de inflação, o dólar justo, seria nessa faixa de 4,70 a 4,80. Ao menos é a informação que eu recebo por parte dos principais analistas de longo prazo. Então, ainda tem um prêmio de risco embutido aqui no preço da moeda brasileira, mas que se viesse aqui para essa faixa de 4,70 a 4,80 não é nenhuma loucura. Tem que ficar bastante atento a esse suporte aqui, que a gente pode ter novidades bem importantes. E o DI? Quando a gente olha para o DI, vou colocar os dois, né? Vou colocar o DI 25, que é no horizonte próximo de 2 anos para frente, já projeta aqui essa faixa dos 12, né? Então aqui já é claramente um indicativo que para o ano que vem teremos baixa de taxa de juros, mas o importante é entender se a gente vai ter baixa de taxa de juros ainda em 2023. Isso sim é bastante relevante para o nosso movimento. E nesse curto prazo, apesar daquele teste aqui na região, aqui tinha uma crença maior de que poderíamos ainda enxergar o Banco Central baixando juros no segundo semestre, começa gradativamente a perder um pouco desse ímpeto. Então, a gente voltou aqui a gravitar na faixa dos 13,26. Isso aqui ainda indica a possibilidade, menor, obviamente, de que no próximo semestre o Banco Central pudesse
começar o processo de queda de taxa de juros. É muito provável, né, que dos 13,75 não passe, apesar daquele discurso duro do Campos Neto, que se fosse necessário iria subir a taxa de juros. Eu particularmente acho isso muito improvável e eu ainda não duvido a possibilidade de, no segundo semestre, termos boas novidades em relação à taxa de juros. Isso vai ajudar todo o contexto, a gente já falou várias vezes sobre isso. E o que está acontecendo nos mercados internacionais, como eu já adiantei aqui para vocês, tivemos uma semana um pouco mais calma, né? Depois daquela subida muito forte, ficamos meio de lado, aqui esperando, então, esse cenário possível aí de baixa de juros, de fim do ciclo de alta de juros no mercado americano. Quando a gente verifica a Nasdaq, nós tivemos aqui já a formação no pivô de alta, fizemos um pullback justamente no topo rompido. Hoje, um candle de boa reação, né? Então me parece que está indicando a continuidade do movimento ascendente por aqui. No Eurostock, voltamos, né? Muito parecido mesmo o movimento, como vocês podem verificar aqui, já muito próximo, né, de armarmos aqui, quem sabe, mais um pivôzinho de alta, aqui, quase um master bandeira. Né? Quando a gente olha para esse gráfico aqui, com o tamanho do master e esses 4 ou 5 pregões aqui mais lateralizados, um possível rompimento aqui, já projeta, indicaria até a possibilidade do rompimento do topo histórico. Teve uma outra ótima notícia em relação à questão da emissão de dívida do Brasil lá fora. Nós tivemos o primeiro leilão de títulos públicos brasileiros lá fora, foram ofertados 2 bilhões e a procura foi de 8 bilhões, foi 4 vezes a quantidade de títulos ofertados, fechou na taxa de dólar mais 6%, obviamente uma taxa bastante agressiva, muito atraente, mas a notícia é que existe muito apetite pelo risco Brasil ainda, né? E isso talvez motive as autoridades brasileiras até na próxima oferta de leilão já ofertar, quem sabe, um pouquinho mais baixo. E aí aquela possibilidade de começarmos a ver a curva futura, começar a oferecer, ou fechar, né, no mercado do jargão, começar a fechar essa curva, me parece bastante provável. Então, isso foi uma boa notícia aqui para fechar bem a semana e, quem sabe, até nos dá um certo otimismo aí para ver nossos ativos de risco reagindo positivamente na próxima semana. Espero que vocês tenham um ótimo feriado. Para quem for religioso, o dia de amanhã é bastante importante e tudo que ele representa. E comer aquele peixinho, né? Eu particularmente adoro peixe, então amanhã vai ser um dia de comer aquele peixinho. Inclusive o peixe que eu vou comer de produção do sítio da família do Júlio, né? Eles começaram a produzir tilápia, então amanhã vai ter um peixinho made família Freire, né? Então vamos experimentar lá para ver se o peixe é bom mesmo. E espero que todos então tenham um ótimo feriado e curtam com suas famílias, um ótimo final de semana. Se gostaram do vídeo, podem dar seu like, podem inscrever-se aqui nos nossos canais e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!